E agora estaremos lendo dos versículos 12 até o versículo 18, que nos diz assim a palavra do Senhor. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois de Quedar, e Abidel, e Mibição, e Misma, e Dumá, e Massá, e Hadade, e Tema, e Jetu, e Nafis, e Quedemar. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos. 12 príncipes, segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, que viveu 137 anos. E ele expirou, e morreu, e foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sul, que está em frente do Egito, indo para Sul. E Ismael fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Queridos, nós iremos falar sobre os filhos de Ismael, baseado nesses versículos 12 até o versículo 18. Perceba que o texto começa dizendo: são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, a egípcia, deu a Abraão. Nós temos aqui a origem dos filhos de Ismael, que era filho de Agar, serva de Sara. É interessante que o leitor da Bíblia, ele precisa entender os filhos que vieram de Ismael, os filhos que vieram de Quetura e os filhos que vieram de Isaac. Nós já falamos que os filhos tanto de Quetura como de Ismael não são filhos da promessa. Eles teriam prosperidade, porque seriam filhos de Abraão, mas não carregariam o peso da bênção e da promessa divina. Então, de Abraão, nós vamos ter a origem dos ismaelitas, dos midianitas, como também dos judeus. O que você pode perceber aqui é que os ismaelitas são conhecidos como os árabes. Esses que sempre estão em conflitos constantes com os judeus. Na verdade, são irmãos. E Abraão é o pai tanto dos árabes como também dos judeus. Mas por que isso aconteceu, pastor Aziel? Muitos estudiosos da escatologia que querem entender Abraão, os árabes e também o porquê das guerras existentes ali na faixa de Gaza, precisam primeiramente entender esses versículos do 12 ao 18 e posteriormente sobre os filhos de Isaac que estaremos tratando. Já você precisa colocar na mente que de Abraão vêm os ismaelitas, os midianitas e os judeus. Agora, nós sabemos que os ismaelitas são os árabes. Mas por que isso aconteceu? Vamos responder. Isso aconteceu devido a um erro cometido por Abraão, pois na sua caminhada, ainda sem maturidade, ele cometeu diversos erros. E um desses erros foi possuir Agar. Na pressa de Sara, na imprudência de Abraão, deu-se esse episódio, o que fez surgir os descendentes do próprio Abraão. Nós falamos anteriormente que, na verdade, Abraão teria se casado com Quetura ainda quando Sara vivia. Ele a tomou como concubina. E aí, novamente, tem a mistura de filhos. O interessante é que tudo acontece na vida de Abraão por uma imprudência,
falta de maturidade, um erro que, na verdade, ele trouxe diversas consequências e que não pôde ser apagado, que até hoje reflete na vida do povo judeu e dos árabes. É interessante que isso serve para nosso exemplo. Nós devemos ter todo o cuidado para não cometermos erros perigosos, os quais não podem ser tirados das páginas de nossas vidas. Essa é a razão fundamental, a qual jamais deve ser esquecida quando nós lemos a palavra do Senhor em Eclesiastes. Basta você ler o capítulo 12 para você entender o que o próprio Salomão quis dizer. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Nós podemos analisar que hoje todo esse conflito entre judeus e árabes foi devido a esse erro de Abraão. Um assunto que ninguém pode apagar das páginas da Bíblia e da história humana. E assim, existem casos, ações que nós fazemos que podem refletir muito mal para toda a nossa história. Como diz Salomão em Eclesiastes 12, primeiro, maus dias. E aí vem os anos que você vai dizer: eu não tenho prazer, porque lá atrás você sujou a sua história com atos, atitudes, ações realmente pecaminosas. Então, muito cuidado nesse particular. A região da Arábia é seca, é deserta. Ela é uma península de aproximadamente 2.413 quilômetros de extensão por 1.287 de largura. É mais ou menos 150 vezes maior que a Palestina. Então, queridos, basta você atentar para essa particularidade bíblica dos versículos que nós lemos aí, versículo 12 até o versículo 18. E aí você pode observar que a Bíblia diz: e habitaram desde Avilá até Sul, que está em frente do Egito, indo para Sul. E Ismael fez o seu assento diante de todos os seus irmãos. Já havia sido dito anteriormente que esses dois estariam sempre em constantes conflitos por causa dessa falha que Abraão cometera. Queridos, meditemos, pois, na palavra de Deus. E nós sabemos que devemos evitar aquilo que pode comprometer a nossa vida espiritual. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde para todo sempre. Amém.